Fala galera, você por acaso já ouviu falar em tipos de discurso ou discurso direto, indireto livre? Não? Então fica aqui que essa aula é pra você. Galera, o que é isso? Professora, tipos de discurso são, na verdade, formas de você trazer a voz de outro para o seu texto. Vira e mexe a gente faz isso, seja num texto acadêmico, num texto sério, em que para ter credibilidade a gente traz a voz de um profissional ou de alguém que é especialista numa área, ou um texto narrativo, em que você vai ter várias vozes de personagens. Seja num caso ou no outro, trazer a voz de outra pessoa é você usar desses discursos. E aí você tem 3 formas de fazer isso. A primeira é quando você reproduz textualmente o que a pessoa disse. Então você vai colocar exatamente com as mesmas palavras. Então tem um exemplo como: Jorge disse, : eu não acredito em você. Observe. Nesse caso, eu estou reproduzindo a fala do Jorge exatamente como ele falou, sem acrescentar nada. Então, eu estou sendo fiel àquela fala dele. E aí, eu vou precisar marcar isso com 2 pontos antes da fala e depois um travessão na frente da fala dele ou aspas. Isso marca que é a fala do Jorge, a fala de outra pessoa. Segundo, e nesse caso, a gente vai chamar esse discurso de discurso direto. Esse é o nome dele, direto. No segundo caso, a gente vai contar com as nossas palavras, de narrador ou de escritor, o que outra pessoa falou. Então, em vez de eu usar aspas e travessão, eu digo com as minhas palavras. Então, se eu usasse a mesma frase, por exemplo, eu diria: Jorge disse que não acreditava mais nele. Então, eu contei o que o Jorge falou, mas eu contei com as minhas palavras. E para isso, eu usei um elo subordinativo, que foi essa conjunção que aí, integrante. Tá bom? Poderia usar uma outra conjunção, mas nesse caso eu usei aqui, que é a conjunção mais comum. No terceiro exemplo, eu tenho como se fosse uma mescla desses 2 discursos. O primeiro que a gente chama de direto, o segundo que a gente chama de indireto. E o terceiro a gente chama de indireto livre. Eu tenho, por exemplo, um personagem, mas não há nem marcações de pontuação, que marquem o discurso direto, nem essa conjunção subordinativa, que seria esse que. Não há nenhum dos 2. Você precisa deduzir que aquilo ali é a fala do personagem. Mas fica meio confuso. Por isso que é muito usado na literatura. Você não sabe se a fala é do personagem ou do narrador. Então, por exemplo, eu digo: o juiz estava indeciso. Aí, ponto. A corrupção não é um bom caminho. Observe, essa frase você não sabe se é do juiz ou se é do narrador. E aí, essa dúvida é interessante para um texto literário e isso marca o discurso indireto livre. Bom, para mais explicações, acesse a nossa aula aqui no canal. Um beijo e até lá!